Olá, meus amigos da Connect TV. Vocês já perceberam que a minha voz não está igual sempre? Eu estou querendo fazer concorrência com o Brauná, que o Brauná tem uma voz muito sexy, então eu falei, não, vou ficar com a voz com rouquidão para ficar fazendo charme à voz do Silvio Brauná. Sejam todos muito bem-vindos a mais um X da Questão e vamos fazer hoje mais um programa cheio de comentários importantes que têm acontecido aqui no Brasil e aí pelo mundo. Queremos que vocês se sintam muito bem-vindos e por isso o Renatão, o Silvio e o PH vão dar as boas-vindas a vocês. Renato. Olá, meu caro professor Pilão, desejando aqui já de início, né, a sua recuperação da sua linda voz aí, porque sua voz hoje me fez lembrar de um grande jornal conhecido como Jornal da Tosse, do século passado na TV Record. Mas estamos felizes aqui falando diretamente da Vila São Francisco, zona oeste de São Paulo, e hoje aqui está bem frio, viu? Eu até brinquei com o Silvio antes, está parecendo Nova York em dezembro. Ele falou, mas não é 15 graus. Eu falei, então, mas para a gente aqui 15 graus hoje está parecendo 15 graus negativos, viu? Muito frio aqui na zona oeste de São Paulo. Estamos a postos aqui para fazer mais um X da Questão, né? Comentando os principais assuntos políticos, ao lado de inteligências, né, como o professor Pilão, o Silvio Brauná e o PH direto, os dois lá dos Estados Unidos, e muitos assuntos, né? O Brasil realmente continua produzindo aí muitos assuntos polêmicos na política, principalmente no ano pré-eleitoral. Ok, gente? Muito bom dia a todos os telespectadores. Pois é, Renatão, tá tão frio que, ó, dá uma olhada. Aqui deve estar uns 14 graus, aproximadamente. Mas, Silvio Brauná, você está com inveja com 14 graus ou 14 graus tá bom? Eu estou de camiseta aqui, professor. Está 14 graus aqui também. A diferença é que aqui 14 graus para a gente é maravilhoso. Mas falando aí sobre a sua voz, professor, eu me lembrei de um comercial, já que o tema é comercial aqui no começo do programa. Lembrei daquele comercial do shampoo, onde a mocinha falava assim, a minha voz já não é mais a mesma, mas os meus cabelos, quanta diferença. A diferença do comercial é que nem os cabelos são os mesmos. Aí é ia falar daquela da camisa do Fernandinho. O professor está usando uma caixa réu. Ei, saudades! Eu gostava de caixa réu na minha época de jovem. Faz tempo, né? PH, seja muito bem-vindo também. Dê suas boas-vindas à nossa audiência. Olá, pessoal. Sempre um prazer estar aqui. Um momento de alegria na minha semana. É um programa que eu faço sempre informando e me divertindo com os amigos, né? Sempre com bom humor. E, professor Pilão, vamos lhe ajudar hoje, deixar que você fale menos, viu? Para poupar essa voz aí. Mas ainda eu prefiro a do Brauná. Eu sou apaixonado por esse homem. Não, isso não é problema, porque eu sei que as pessoas aqui desse programa quase não falam, então não tem problema, né? Alguém para falar terá, isso é certeza absoluta, né? Bom, mas vamos à nossa pauta. Hoje nós temos alguns temas. Vamos começar com o Flávio Bolsonaro, que o homem foi chamado na Casa Branca, não é brincadeira não, né? Foi convidado aí para a Casa Branca para se encontrar com o Trump, um convite que partiu de lá para que ele faça uma reunião com o Trump, não sabemos o que é, não foi dito qual é a pauta, mas de qualquer forma ele convidou o Flávio Bolsonaro para estar lá agora, na próxima sexta-feira, né? Eu, ao invés de começar com o PH, que seria natural, porque ele tem informações políticas locais, ele está em privilegiadas. E ele está em Washington. Eu vou preferir começar com o Renato, porque eu vou querer falar diferente, Renato. Existe uma luta interna aqui no Brasil de que a direita se vendeu aos Estados Unidos e que quer os Estados Unidos e que está querendo entregar o país aos Estados Unidos. E aí o Flávio Bolsonaro está numa derrocada em termos de participação. Aliás, hoje saiu uma pesquisa, tá? Diminuiu a diferença, diminuiu para 5% a diferença entre ambos. Mas Lula e Bolsonaro, mas ainda está atrás, o Bolsonaro continua atrás. O bolsonarinho, né, o Flávio. E então, com relação a isso aí do Brasil se curvar
os Estados Unidos, não sei, não é mais munição para a esquerda, o Renato? Você acha que é uma boa o Flávio se deslocar até os Estados Unidos, até a Casa Branca e conversar com o Trump? Por esse prisma, então, o Brasil se vendeu há 500 anos, né, para os Estados Unidos. O Brasil tem uma ligação histórica, né, com os Estados Unidos, ao contrário do que vem ocorrendo nas últimas décadas, principalmente nos últimos anos, com a grande influência da China na América do Sul, na América Latina, e principalmente no Brasil. Você me perguntou se eu acho uma ótima, se isso acontecer realmente, se a visita for confirmada, eu acho excelente não digo nem para o Flávio, né, só, eu acho que é para a direita, né, nessa pré-campanha aí da direita, se fosse o candidato, fosse muito interessante, porque nós lembramos que há poucos dias, se eu não me engano, há 20 dias, não é isso? O Lula esteve na Casa Branca, só que naquela época, apesar da festa feita pelos lulistas, pelo Lula, pelos seus comparsas aqui no Brasil, o Lula foi recebido ali por uma porta. Eu não conheço Casa Branca, eu não tive ainda esse privilégio, mas o PH, acho que o Silvio também deve ter passado por ali, conhece, eu vi que ele foi recebido por uma porta lateral, e depois também não houve a famosa entrevista dos dois chefes de Estado. Uma visita aí de um pré-candidato da direita, a gente sabe das relações boas, né, que sempre a direita, principalmente o pessoal do Bolsonaro, teve com a família Trump, inclusive, e será muito bom, porque eu fico imaginando, né, se o Flávio for realmente na Casa Branca e for recebido lá com honra de chefe de Estado, tá entendendo? Com atenção, que inclusive o Flávio, perguntado a ele, deu uma esnobada, né, respondeu em inglês, deixou alguns jornalistas aqui meio atrapalhados, porque respondeu em inglês, eles queriam tirar dele, e ele não mostrou-se tão efusivo, tão alegre com o negócio. Eu acho que eles querem, talvez, um novo marqueteiro, fala assim, ó, vamos deixar isso assim, não vamos falar tanto, não vamos fazer tanta festa com isso, para parecer até uma coisa mais natural, né? Eu imagino assim, mas, sem dúvida, eu acho que será muito interessante e vai servir para a campanha também uma foto do Flávio como candidato da direita, né? Você disse sobre pesquisa, realmente as coisas aconteceram aí, estão acontecendo ainda, muito difíceis aí para a campanha do Flávio, tá entendendo? Ele está meio na defensiva, e como a gente é de direita, e eu estou nesse campo, que eu não gostaria mais de ver o Brasil sob o comando dessa esquerda, né? Que está aí há tantos anos no Brasil já, e sempre administrando a pobreza, porque para o Lula é pobreza, né? Ele vai em todas as campanhas, faz foto com os pobres, pessoas que não teve acesso ao ensino, e parece que isso aí é um trunfo do Lula, né? Ele falar que também a mãe dele, engraçado que ele fala que a mãe dele nasceu analfabeta, né? E ele também, um semi-analfabeto. Então, realmente, o Lula administra essa pobreza. E o Bolsa Família, para mim, é esse exemplo maior, né? Enquanto houver pobres, ele mesmo, o PT já admitiu isso aí, o Lula já admitiu isso aí, eu fico imaginando que se realmente os jovens brasileiros tivessem todas as oportunidades de acesso ao ensino digno, à saúde e ao trabalho, o PT acaba, porque... E a gente vê isso também nas pesquisas e nas urnas. Nordeste, regiões mais pobres do Brasil, como o Norte, é onde o Lula e o PT têm aí a maioria dos seus votos. Mas, concluindo aqui, se realmente o Flávio Bolsonaro for à Casa Branca e tiver reunião com o Trump, será muito bom para a campanha da direita aqui no Brasil, meu caro professor Pilão. Pois é, Renatão. Eu vou passar lá para Washington, D.C., direto, com o PH, para fazer uma pergunta. Disse o nosso amigo Renato aqui que não sabe por que porta ele entrou. Não foi pela porta de serviços, não, né, o PH, que entrou o presidente da República na Casa Branca?
Não. O Lula, ele entrou pela a porta onde os chefes de Estado realmente entram ali, né? A entrada oficial, mas o que chamou a atenção nesse ponto todo, né, e que gerou muitas das especulações, como o nosso querido Renato falou, foi justamente o ponto de não ter a cobertura formal e todos os ângulos, os takes que nós estamos acostumados a ver da Casa Branca. Por quê? A Casa Branca oficialmente não fez nenhum registro da visita, tá? E não divulgaram absolutamente nada. Tudo que nós temos de imagens relacionadas... Oi? Foi e não foi. Desaparecido. Sacanagem, Exato, porque assim, todos os registros... sacanagem. Desculpa, eu não resisti. Sem problemas. Todos os registros que nós tivemos da visita foi por parte da parte de assessoria de imprensa do Palácio do Planalto, do lado brasileiro. Então, assim, não houve registros do governo americano nem antes, nem durante e nem pós. A única coisa que o governo americano ia fazer era a transmissão da coletiva de imprensa. Inclusive, o sinal ficou aberto por 3 horas no canal oficial do YouTube da Casa Branca, eu estava cobrindo, e nem o pessoal da Casa Branca tinha informação da bagunça que o Lula fez ali no meio de tudo. Agora, falando sobre a questão da visita do Flávio Bolsonaro, tem alguns aspectos aqui que eu gostaria de trazer à tona para observarmos. O primeiro, que é algo inédito. O ponto positivo aqui que nós precisamos olhar é isso. Não tem o registro, seja com Trump ou com outro presidente, de que um candidato oposicionista, tá, ou seja, que está fora do cargo, está pleiteando ao cargo, foi convidado para uma visita à Casa Branca. E aí, obviamente, né, eu até já busquei informações ontem, conversei com o Departamento de Estado americano aqui, inclusive me responderam agora há pouco pela manhã, não há, tá? Não há, isso não está na agenda oficial diplomática. E isso faz muito sentido, porque se isso estivesse na agenda diplomática, toda a coordenação precisaria ser feita com a embaixada brasileira. Então, o senador Flávio Bolsonaro será recebido em uma agenda, entre aspas, tá, direta com o presidente dos Estados Unidos. Não faz parte, assim, tecnicamente falando, de uma visita diplomática, vejam só, né? Então é tanto que isso vai ser tratado aí com uma visão direta da Casa Branca, e por conta disso é necessário até ver se vai ter uma coletiva de imprensa depois entre os dois e tudo mais. Agora, tirando esse fato que é muito importante, né, que nós estamos presenciando, e o presidente Donald Trump estaria utilizando também o senador Flávio Bolsonaro para pressionar Lula? Essa aqui é uma análise que eu me pego fazendo, senhores, porque nós tivemos ali uma falta de avanço, tá? Não houve avanço na reunião, apesar de tudo que o Lula disse, e isso está muito claro aqui nos Estados Unidos, em Washington, o que foi discutido nos dias seguintes, né, que não houve nenhum avanço. Pessoas dentro do governo americano disseram que a reunião não trouxe nada, absolutamente nada de avanço, mas que trouxe ali somente a promessa de que tinha um mês para trabalhar. Justamente no dia que vence ali metade desse mês, 15 dias, tivemos então esse anúncio. Pode ser que Donald Trump também está utilizando a visita de Flávio Bolsonaro para falar: olha, vocês não avançam, vocês não vão no caminho que nós esperamos, vou conversar com o outro lado e ver o que eles têm a oferecer para nós. Então, os temas que estão previstos aí para ser discutidos é justamente a questão das terras raras, qual seria a visão do Flávio Bolsonaro em relação ao Escudo das Américas, né, que aí envolve toda a questão do combate ao crime organizado, uma maior integração comercial e também militar entre os países, tá? E aí envolve não somente os Estados Unidos, mas outros 16 países como Chile, Argentina, Paraguai, Equador, El Salvador, Honduras, entre outros, tá?
O Peru também está, mas são 16 países no total, contando com os Estados Unidos da América. E entender qual que é a posição do Flávio Bolsonaro, até em outras questões que Donald Trump deve adotar. Flávio Bolsonaro também vai ter uma oportunidade ímpar de, em primeira mão, trazer muito do que está acontecendo dentro do Brasil, quanto à perseguição judicial, a situação do seu pai, o presidente Jair Bolsonaro, entre outros pontos. Então é uma oportunidade de ouro, como os amigos disseram, no momento em que o Flávio Bolsonaro está perante a opinião pública, fora o brasileiro médio, né, fora do núcleo eleitoral mais ali próximo do senador, ele está fragilizado. Nós temos aí até uma seletividade, né, e a gente sabe que é uma situação crítica que nós temos no Brasil, ou seja, são de todos os lados e você precisa escolher um lado. Infelizmente aí não tem nenhum lado que está 100% puro, mas está havendo uma seletividade na mídia em relação a tudo isso. Então vai ser muito positivo aí para o pré-candidato, né, Flávio Bolsonaro, senador da República. Excelente, PH. Ô Silvio, me diz uma coisa. Flávio Bolsonaro vai aos Estados Unidos. Não é mais arma para o Lula na campanha? A soberania! A soberania! Como é que fica isso, Silvio? O que é que você acha? Não, primeiramente, eu acho que na convocação, né, do desgovernante para vir aqui à Casa Branca, que entrou pela porta lateral, PH, sim senhor, não teve as honras, muito pelo contrário, né? Ele queria uma foto. Ele teve até o tapete vermelho. Ele teve. Tá bom. Ok. E o Flávio provavelmente não terá, porque não é o protocolo, né? Exato. A gente não sabe, né? Vamos ver. Na realidade, o que o desgovernado, né, o lado de, né? Bom, não vou falar aqui porque já começou o decreto aí da censura, né, que vai punir as plataformas pelas coisas que a gente diz aqui, né? Então, vamos maneirar aqui na Connect TV, no X da Questão. Ele queria muito a foto, né, para poder usar na campanha, viu, professor? E ele não teve aquela foto. Inclusive, como o PH acabou de falar, né, não teve nenhuma repercussão por parte da Casa Branca a respeito dessa visita não registrada. Não teve registro nenhum, meu amigo. E pelo contrário, ele foi muito cobrado por coisas que ele deveria fazer e acabou não fazendo, e vem fazendo ao contrário. No caso do Flávio, eu acho que é um plus muito gigantesco. É a primeira vez, né, não se tem notícia de um candidato, um personagem, um senador de oposição sendo recebido, não vou dizer que com honras de Estado, porque ele não é presidente, ele é simplesmente um candidato ou pré-candidato, como gostam de dizer no Brasil, mas que o efeito realmente é de arrasa-quarteirão para a parte governista do Brasil, né, que é esse pessoal da esquerda, o pessoal comunista que está aí no comando do Brasil, meu professor. Eu acredito que o efeito disso já está sendo catastrófico nas bases governamentais do Brasil, e isso aí vai ser realmente vai ter aí um dado muito importante para o desenvolvimento da campanha, para poder angariar mais, né, angariar mais votantes no Brasil para essa próxima eleição, e tem tudo para dar uma cara nova para o Brasil em resposta ao que esse desgoverno vem fazendo há tantos anos com a população brasileira. Pois Professor. Antes da gente passar... Só um segundo. Antes da gente passar para outro assunto, eu ia passar a palavra exatamente para você, Renatão. O que eu ia perguntar para você é o seguinte, é que o PH falou, não, ele está tentando forçar o Lula a partir do Flávio. Mas por que forçar o Lula? Só faz 3 semanas. Será que ele não sabe que o Lula não faz nada? Pois é, aquilo ali ficou... Pois é, o pós-reunião do Lula com o Trump, a gente viu que foi realmente um fiasco, porque a esquerda aqui no Brasil, eles só fizeram a festa no dia. A foto que eles tanto queriam para usar na campanha, não tem, tanto é que eles pararam de falar sobre aquele fiasco da reunião do Lula lá com o Trump, não é isso? Tudo no secreto, então eles não puderam usar nada.
Mas, voltando a falar sobre a pré-campanha, tanto do Flávio como do Lula, a gente vê também um outro aspecto muito interessante. Eu não sei se a gente vai abordar isso nas próximas pautas, mas eu já adianto aqui, que foi a marcha, né, a famosa marcha dos prefeitos a Brasília, que acontece todos os anos, e ali o Flávio foi convidado, o Flávio foi aplaudido, apesar de ele estar nessa defensiva, ele foi aplaudido pelos prefeitos, e queira ou não, prefeito de esquerda, de direita, de centro, ou de qualquer lado, são aqueles administradores, gestores públicos que estão ali no contato diário com a população, né? Entendeu? Então, eles é que sofrem mais com a pressão da população, principalmente com inflação, desemprego, problemas de saneamento básico, transporte, segurança pública, estão aí os prefeitos que dão a cara primeiro para bater. E eles vão sempre a Brasília, esse ano pré-eleitoral, e a gente viu que o Flávio falou lá por mais de 30 minutos, foi aplaudido pela maioria dos prefeitos, enquanto o Picolé de Chuchu, que é o nome, né, do Geraldo Alckmin, o apelido do Geraldo Alckmin, foi vaiado, entendeu? O Lula não foi, o Lula fugiu, e mesmo assim foi chamado lá, xingado pela maioria dos prefeitos em Brasília. Então, eu concordo, e concluindo, realmente essa visita, mesmo que não seja com honra de Estado, mas um pré-candidato sendo recebido na Casa Branca, será muito importante. Eu acho que a direita tem que ter inteligência suficiente para saber capitalizar esse momento aí de um encontro do Trump com o Flávio Bolsonaro, meus caros amigos. É verdade, é verdade. A gente não pode deixar de admitir que não é uma coisa comum, é realmente uma honra ter sido convidado. É só você ver a quantidade de pessoas que são convidadas a ir à Casa Branca. Então não é pouca coisa, não. É muita coisa. Mas que vai servir de arma. Pois não. Professor, pois não. Deixa eu fazer uma pergunta para o PH a respeito dessa ida, né, desse convite, porque foi um convite, né, não importa como foi feito, mas na realidade há um interesse por parte da Casa Branca e do próprio secretário de Estado, o Marco Rubio, nessa questão, porque engloba aí por parte do pensamento, da doutrina americana, a doutrina Monroe, né, justamente sobre o acobertamento de todo o hemisfério ocidental, que esse aí é o plano, é a diretriz americana para essa situação geopolítica que a gente tem agora. Ô PH, uma pergunta para você que quer corresponder direto aí da White House. Seria aí o indício de que o governo americano realmente já com outras informações, ou sim ou não, né, de como vai ser o processo eleitoral no Brasil, ele já não acredita mais que o Pinguço de Garanhuns não vai ter mais sucesso nessa empreitada das eleições de 2026? Já é pensamento, no seu ponto de vista, ou não, de que realmente pode ser que seja o Flávio, pode ser que seja um outro, mas que não será mais essa desgovernança que a gente tem atualmente no Brasil, PH? Olha, Silvio, eu vou falar aqui o que eu... Eu vou falar aqui o que eu pude pegar de informação assim de bastidor, né, conversando com pessoas, de que dentro da administração Trump existe ou existia uma convicção de que eles poderiam meio que direcionar o Lula para o caminho que eles gostariam que ele fosse, principalmente nas negociações. E a questão envolvendo as terras raras, ela é muito importante, dentro desse cenário, porque existe um timing, e esse timing aqui dentro dos Estados Unidos é novembro, tá? Por diversas questões burocráticas e de competitividade internacional. Então não dá para esperar um novo presidente no Brasil, e o Brasil tem o segundo maior estoque de terras raras, né, ainda não exploradas no mundo, só perde para a China nesse momento. Então isso tem sido um fator decisivo. Só que tem um outro ponto que eu não coloquei no primeiro comentário, que pode entrar nisso tudo. E vai ter ser pauta daqui a pouco, né? Essa questão envolvendo a canetada que o Lula deu, foi uma bela de uma bigodagem, né? Vamos colocar assim, para censurar as redes sociais. E a questão
E a questão da liberdade de imprensa, ela é um dos pontos fundamentais de toda a estratégia e o caderno de defesas, o manifesto de governo do Donald Trump, bem antes mesmo de ele assumir para esse segundo mandato. É tanto que ele tem projetos nesse sentido, mas também a proteção à indústria americana. E um dos fatores que o governo brasileiro lá atrás, na época que foi anunciadas as tarifas, quase um ano atrás, colocou na mesa como barganha foi justamente a liberdade de trabalho e não coerção das big techs. Então reparem que o Lula deu a canetada, no dia seguinte veio o convite. Tem esse ponto também que pode ter sido: você quer brincar? Então vamos brincar. A leitura é boa, viu, PH? A leitura é boa. Mas com relação à leitura de eleição próxima, Silvio, aqui no Brasil, a gente sabe que é nuvem, né? Cada hora está de um jeito, não é igual. Mas o mercado já registrou que a chance de ter mudança é muito pequena e a Bolsa já registrou isso e já está caindo durante a semana toda, tá? E o motivo principal é esse. A expectativa é que não haja alternância de poder no Brasil. Isso é o mercado daqui. Isso vai mudar a partir da primeira chuva. A gente sabe disso. Mas, por enquanto, a visão é essa. Mas vamos ao assunto que todos os três comentaram, mas vamos comentar um pouco mais sobre ele, mas de maneira mais específica sobre o decreto. Por quê? Porque o Lula assinou um decreto que regulamenta as redes sociais. A oposição acusa que isso é censura, né? Dentro do planejamento da direita derrubar esse decreto. Mas para derrubar esse decreto, a gente sabe perfeitamente que não é de imediato. Então, como não é de imediato, dá para fazer muito estrago durante um ano eleitoral. Ô, meu amigo Renato, como é que você viu isso? O que é que a gente pode falar para a nossa audiência? Bom, Pilão, para mim eu já começo falando o seguinte: censura é ditadura, né? Em democracia não há censura. Como o PH já registrou muito bem aí, a censura ela é debatida e não aceita de forma nenhuma nos Estados Unidos, né? É sagrado para os Estados Unidos a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, a liberdade para tudo. E o Lula, realmente, quando ele fala de improviso, antes de falar exatamente sobre o decreto ditador dele, ontem, né, assim que saía também essa notícia da possível ida do Flávio Bolsonaro à Casa Branca, ele solta outra, né, dizendo que não quer guerra com o Trump, mas fala que o exército brasileiro é muito fraco e ele tem medo, olha só, do Trump invadir o Brasil pela Amazônia. Porque se ele já falou que sobre a Venezuela, sobre Cuba, então ele pode invadir aqui o Brasil pela Amazônia. Não quero guerra com o Trump. Então ele solta essas pérolas que, olha, eu acredito que não chega diretamente aos ouvidos do Trump, porque o Trump não tem só o Brasil no radar dele, né? O Trump tem o mundo. Haja vista a última reunião que ele teve em Pequim com o chefe lá do Xi Jinping, né? Então, mas isso chega tranquilamente ao Marcos Rubio, né? E parece que é o Marcos Rubio que está por trás, inclusive, também dessa visita, desse convite ao Flávio Bolsonaro, porque é muito interessante o Marcos Rubio, a sua Cuba, a Cuba de seus pais, né? A América Latina como um todo, e nós já vimos que todos esses passos que estão acontecendo aí em relação a Cuba aconteceram antes da prisão do Maduro lá em Caracas, né? Entendeu? Então, está ficando muito claro, e o Marcos Rubio manter essa relação boa com a oposição no Brasil é muito interessante, porque antes, eu acho, muito antes do Trump não querer a esquerda no Brasil, essa esquerda que já namora ou já está no colo da China, para ele é muito interessante derrubar essa oposição e ter dirigentes, administradores amigos aqui no Brasil. Isso para mim fica muito claro. Agora, o decreto do Lula, ele realmente deu mais uma de ditador, e só mesmo aqueles aloprados, né, adoradores do Lula, é que não vê assim. Ontem mesmo, comentarista da Globo News, eles criticaram isso e disseram que é um decreto, é uma ditadura, porque eles sabem
Isso é censura direto nas redes sociais, e hoje em dia, ao contrário da força que a imprensa escrita ou de rádio, televisão tinha até alguns anos, hoje as redes sociais são muito fortes, elas que comandam não só aqui no Brasil uma campanha eleitoral, mas no mundo inteiro, e a gente sabe que isso é sagrado para os Estados Unidos, e como o PH disse, coincidentemente, foi no dia do decreto o convite ao Flávio Bolsonaro, isso com certeza vai estar nos assuntos, porque uma das coisas que o Bolsonaro sempre pregou, e a direita prega aqui, é a liberdade de imprensa, e quem dera que aqui fosse como é a Constituição nos Estados Unidos, em termos de liberdade de opinião e de expressão. Esse é o meu pensamento sobre esse decreto ditador, e repito, censura para mim é ditadura, isso não acontece em lugar nenhum no mundo, em nenhuma democracia, o cara querer censurar, isso vem travestido, né, de controle de mídia, mas a gente sabe que ele quer controlar com linha dura, porque ele já falou isso muitas vezes, e os seus asseclas batem palma para um decreto contra a expressão popular aqui no Brasil. Com certeza é isso. Nós vamos falar já do Marco Rubio também, com relação a Cuba, mas o Silvio Brauna, diz o nosso amigo Renato que isso é ditadura. Eu lembro da época da ditadura, tinha um monte de aí, e um deles era 5, né? Um desses AIs era o 5, e ele fazia alguma coisa muito parecida com isso, não é verdade? É verdade, aliás, eu poderia chamar de AI-6, né? Depois do AI-5 veio o AI-6, realmente é a mesma coisa, com outra roupagem, outra linguagem e tudo mais. Não existiam as Big Techs, mas existiam os grandes centros jornalísticos de repercussão e tudo mais, e era tudo censurado, e não era exatamente o que você... Aliás, eu acho que era mais brando do que esse agora, né? O que eu queria postular aqui é justamente essa posição. É uma combinação muito grande, é muito visível essa combinação com a China, né? É uma vassalagem do governo brasileiro nesse sentido, porque a guerra, na realidade, é desse eixo ao qual o Brasil está inserido por causa dessa pessoa, aliás, do seu partido e dessa pessoa que está na desgovernança do Brasil por mais de 30 anos. Começou lá em 2002, né, e a gente vê aí o resultado de toda essa vassalagem por parte desse desgovernante, dessa pessoa que eu me recuso a pronunciar o nome e que tem uma voz que é realmente muito... me faz um mal danado, você entendeu? Então, esse é o resultado, é o que a gente tem agora e é visível dentro... o professor pode até falar muito melhor do que eu, porque eu não vivo no Brasil, mas sobre a repercussão econômica de todas essas coisas que o Brasil vem passando com essa desgovernança e o êxodo que a gente tem por parte da classe média brasileira fugindo para o Uruguai, mudando-se para o Paraguai. Aliás, o Paraguai é realmente a nova porta da esperança por parte da economia na América do Sul. A gente vê aí um desenvolvimento muito grande, um suporte muito grande por parte dessa administração americana e que está refletindo muito dentro da população média brasileira que está sendo extinguida por parte dessa desgovernança e que procura de todas as formas um oásis de esperança para o seu próprio desenvolvimento. É o que eu vejo. Esse é o efeito da vassalagem que deu com que essa desgovernança decretasse esse AI-6, que é a própria censura, que tem uma outra denominação, que é regulamentação das plataformas, que vai de encontro a um choque com a governança aqui dos Estados Unidos, na pessoa do Donald Trump, que tem um princípio, o PH já mencionou esse, sobre o prisma da liberdade geral e restrita. Né? Esse é o princípio. E aí eu me lembrei de uma frase muito antiga do ex-presidente Ronald Reagan, que a liberdade, o preço da liberdade é uma luta diária, não é uma coisa que você espera para resolver na próxima semana. É diária a briga pela sua própria liberdade, que você perde ela todos os dias e você tem que lutar todos os dias para mantê-la. É verdade, sim, Silvio. Diga-se de passagem, você citou Paraguai.
Paraguai como sendo a porta da esperança. Você veja, é um país com energia abundante, energia limpa, abundante, que aliás nós que construímos, né? Eles só herdaram a energia limpa e abundante, muito menos regulamentação, 10% de imposto de renda, é um pacote razoável para chamar a atenção de empresários, né? E tem ido muita gente para lá, sim. Mas, o Silvio, vamos nos prender só mais um pouquinho nesse assunto do controle das plataformas. A gente não pode negar de jeito nenhum a qualidade do marketing da esquerda, né? Se você pegar a forma como eles encaminharam, é assim: vamos regulamentar já o que nós temos sobre a questão de plataformas, porque nós temos que fazer com que as plataformas rapidamente retirem do ar questão de feminicídio, questão de violência à mulher, questão de abuso a crianças e adolescentes, questão de não sei o que lá, e também precisa já que vai fazer isso, vamos também passar a controlar a questão do atentado ao Estado Democrático de Direito. E esse é o problema, né? Todo o resto está tudo certo, não tem nada de errado. Ele falou e tem que ser feito mesmo, né? Pintou lá, vai se matar, tira do ar, não tem o que pensar. Agora, quem é que vai dizer se um discurso é ou não atentado ao Estado Democrático de Direito, meu amigo PH? Pois é, meus caros, é justamente esse um problema bem sério que nós temos, e o que me chama a atenção é o timing, né? Isso foi algo que estava muito bem planejado. E eu acredito que isso tem uma coordenação, isso é uma visão, não é uma informação, mas eu acredito que isso tem uma coordenação com o judiciário brasileiro, porque nós sabemos que uma canetada, né, uma medida provisória do governo, um decreto, ele tem a validade de 6 meses, e ele foi assinado justamente para vencer 10 dias depois do término das eleições no Brasil, ou seja, o Congresso não precisaria, né, dar aprovação para isso. Então parece ser uma manobra muito bem estipulada. E o que a gente precisa entender é que, de acordo com as ações que vêm desse projeto que o Lula deu, essa canetada que o Lula fez, é justamente que ele pode criar sovietes de denunciação. Ou seja, você tem ali diversos grupos que já estariam preparados para solicitar a remoção de programas como o nosso aqui, por exemplo, que além de ser transmitido na TV em Portugal, é transmitido no YouTube. Então, de repente, se nós fizermos algum comentário que desagrade a cúpula do PT de alguma forma, eles encontram uma forma de denunciar e o YouTube tem que tirar do ar, dependendo do caso, em até 2 horas. Olha só. A boa notícia que nós temos nisso tudo é que alguns deputados já se reuniram e ontem protocolaram a PDL, né, que é um projeto de ação a esse decreto que o Lula fez, e isso foi protocolado pelo deputado federal por Goiás, Gustavo Gayer, mas contou ali com outros deputados e com um grande apoio ali, trabalho conjunto com o Nicolas Ferreira também, que é deputado federal por Minas Gerais. E agora aguarda-se, né, uma mudança disso, o Congresso vai atuar para que anule aí o efeito do que o Lula está querendo fazer, que é controlar as redes sociais por um período aí, especificamente, que vai abranger toda a eleição desse ano. A hora que não tiver mais necessidade pode derrubar, mas já passou a eleição, que é o que ele gostaria, e aí com isso ele bloqueia tudo o que ele precisa. Mas enfim, é o que temos para hoje. Eu acho que, eu não sei, é que também pode cair na mão de algum magistrado mais favorável à esquerda, que são muitos, né? Mas podia entrar com ação indireta de inconstitucionalidade, né? Porque por um decreto fazer isso, eu não acredito que seja possível. Você não pode cercear a liberdade de comunicação. Vargas fez isso lá atrás. Pois é. Muita gente fez isso. Né? Do Lula. Isso, muita gente fez isso. Mas eu acho que entrar com uma ação de inconstitucionalidade deveria. Mas enfim, vamos ao nosso último tópico aqui, falar um pouquinho sobre o Marco Rubio e sobre Cuba. Estados Unidos acenou com $100 milhões
e Cuba parece que já aceitou. Tem algumas regras para isso, não sei se todo mundo conhece, mas parece que não é o governo de Cuba que vai assumir a forma de utilização desse dinheiro. Vamos ver um pouquinho aí com vocês o que é que vocês acham sobre isso. Você quer começar, Renato Ferreira? Pode ser, eu só quero dar uma palhinha, porque na semana passada nós já comentamos sobre isso, né? Cuba realmente não iria recusar uma ajuda de 100 milhões, né? O país que está vivendo aí os piores dias de sua história, né? Porque os Estados Unidos, com a queda do Maduro, ele proibiu também que o petróleo, só o petróleo da Venezuela fosse direto para Cuba. Então, realmente, lá está sem energia, e aí eles encaminhando também a acusação contra o Raul Castro, né, que é o irmão do Fidel Castro, e buscando realmente um jeito de derrubar o sistema ali. Então, Cuba aceitou, e pelo que eu vi lá na semana passada já, o próprio Marcos Rubio salientou isso, dizendo que essa ajuda é bem-vinda para Cuba, claro, mas que vai ser administrada, pela última informação que eu tive, pela Igreja Católica. Isso não vai passar direto pelas mãos do governo cubano, como aconteceu, né, lá atrás com o governo brasileiro, naquele fatídico programa do Mais Médicos, né, onde o Brasil ajudava na exploração de mão de obra médica e de profissionais mesmo, alguns nem médicos. Eu acompanhei isso muito de perto, eu trabalhava na prefeitura de Osasco, e realmente aquilo é um absurdo. Por exemplo, um dos médicos que eu cheguei a entrevistar, quando eu era jornalista da SECOM de Osasco, se eu não me engano, 2014, 2015, ele garantiu, gente, o salário que saía do Tesouro Brasileiro para esse médico que não podia nem trazer a sua família para o Brasil, era, por exemplo, 12 mil reais. Ele ficava com um pouco mais de 3 mil. O restante ia direto para a organização, direto para o governo de Cuba, entendeu? Agora não, os Estados Unidos, vamos mandar ajuda e com certeza essa ajuda não vai ficar só nesses 100 milhões, entendeu? Mas diretamente para a Igreja Católica, uma organização forte também, né, religiosa em Cuba, e esse dinheiro vai para quem realmente precisa. Não como nós temos o costume de ver em governos de esquerdas, governos socialistas, que de social não tem nada. Quando vem uma ajuda, inclusive do exterior, ela vai primeiro para as mãos dos corruptos e chega só o mínimo, quando chega nas mãos das pessoas pobres que realmente precisam. Muito importante isso aí. Os Estados Unidos, mais uma vez, mostram o seguinte: nós estamos a fim de ajudar Cuba. E eu acho que no final o regime de Cuba vai cair, entendeu? Eles não vão se sustentar, porque lá atrás, quando Cuba se destacava mais ou menos na área da saúde, na área do esporte, mas com a ajuda gorda, né, da Rússia, agora isso não tem mais. Então, eles estão aí, sim, nas mãos dos Estados Unidos, porque o povo cubano já não aguenta mais a situação precária que está a ilha, não é isso? É muito boa essa ajuda, e principalmente, o mais importante, é que esses recursos não vão direto para a mão dos corruptos que pregaram liberdade para Cuba, e a gente vê que não foi nada disso que aconteceu. Ao contrário, né, foi uma das maiores ditaduras, né, apesar de não ser uma ilha tão pequena, mas que fez tanto o povo cubano sofrer. A gente via quantas tentativas de fugas, né, de cubanos, mesmo para o Brasil, e principalmente para os Estados Unidos. É verdade, meu amigo Renato. E a coisa não é muito simples lá, não, porque quando o Trump invadiu não, né? Na verdade ele não invadiu. Quando ele entrou e foi buscar o presidente da Venezuela, sim, Maduro, o presidente da Venezuela, e levou ele para fazer uma visita, não à Casa Branca, mas aos presídios lá dos Estados Unidos, ele cortou o fornecimento de óleo, de petróleo, que é a energia usada por Cuba. Então a coisa não deve estar fácil, né? Porque isso já está com quanto? 6 meses? Quanto tempo faz que o Maduro 3 de janeiro. 3 de janeiro. 3 de janeiro. 5 meses. 5 meses e meio. Quer dizer, 5 meses e meio sem ter energia, a coisa não deve estar brincadeira, não. Silvio Brauná, o que você pode falar um pouquinho? Porque aí você tem contato com muita gente de lá, né?
Não, na minha área aqui não. A parte cubana, né? Eu acho que é mais ali na área de Miami. Inclusive tem a Little Cuba, tem muitos restaurantes Habana. Aliás, o café Habana é maravilhoso, né? Quando eu cheguei em Miami uma vez, né, a primeira coisa é tomar café, o café Habana, né? Muito gostoso, por sinal. Mas a minha impressão, tá? Doce, doce Ah, demais. para! Mas que coisa! Eu tô falando porque eu sou um tomador de café compulsivo, né? E eu gosto do café Havana Doce. doce, maravilhoso, maravilhoso, né? Para um fumante como eu, né? Um cigarrinho e tal, aquela coisa, chega de avião, aí toma um café Havana. Mas esse não é o assunto. O assunto é interessante que eu não sou um fumador de charuto, né? Mas essa era a única economia, vamos dizer assim, que a Cuba podia exportar depois da Revolução, né, da Revolução Cubana e tudo mais. Essa é uma oportunidade muito grande, porque afinal de contas, Cuba tem aí a oportunidade de se restabelecer, né, no cenário ali do Caribe. É uma ilha, eu nunca fui, mas segundo fotos e informações de pessoas que lá tiveram, né, eu não sei por que você vai lá dar suporte, né, para um governo que acaba com a população, né, tanto é que o êxodo cubano é histórico, tanto é que o próprio Marco Rubio ele é filho de expatriados cubanos, né? E essa é uma grande oportunidade. E o que a gente pode entender aqui como espectador comum dessa ação por parte dos Estados Unidos na pessoa do secretário de Estado Marco Rubio, que não adianta você mandar ajuda, né, na mão daqueles que são os algozes da própria população, que deixaram a ilha decrépita, né? E você tem toda a razão, professor. Né, com a cortada, né, com o bloqueio dos dólares vindo do petróleo da Venezuela, você praticamente estrangulou, né, toda a elite política cubana, né, que é bilionária, tem dinheiro para dar com pau em tudo quanto é canto. Então, essa ação agora por parte do Marco Rubio é muito inteligente, porque você direciona essa ajuda, né, direto para a população, não passando pela mão da elite, né, que vai resolver tudo. A gente tem uma similaridade aí com a nossa elite política brasileira na mesma coisa, né? As ajudas vão para a mão de deputados, né, que colocam milhares de reais em apartamentos. Aliás, só acharam um apartamento até hoje, né? Eu queria saber, deve ter muitos apartamentos abarrotados aí com malas e caixas de dinheiro brasileiro, né, por causa dessa corrupção. Porque não é possível. Aí eu voltando para o Brasil de novo, porque eu fico indignado. Meu amigo, esse governo ele arrecada até as tripas do brasileiro, é muito dinheiro e falta dinheiro para tudo nesse país, mas não para essas pessoas. Aonde está esse dinheiro? Você entendeu? Aonde está esse dinheiro? Então, essa é uma grande pergunta. E voltando à ilha maravilhosa de Cuba, é óbvio que ele tem que aceitar isso, ou seja, a elite política cubana, porque o governo americano não está para brincadeira. O hemisfério ocidental não é uma questão de eu quero, não, é uma questão de eu vou fazer e já estou fazendo, né? Botaram o Nimitz lá, do ladinho é a mesma coisa, tinha um cara colocar uma garrucha na sua testa e falar assim, olha, você quer 10 reais ou você quer levar um tiro na cabeça? É claro que eu vou pegar os 10 reais. Você entendeu? Esse é o grande lance. Eu estou torcendo demais para que essa libertação de Cuba aconteça o mais rápido possível, porque aqueles que estão em Cuba, vivem em Cuba. Eu tenho visto muitas matérias pelo YouTube de cubanos que estão vivendo no Brasil, que estão vendo pela primeira vez uma gôndola de supermercado cheia. Você entendeu? Estão vendo frutas que eles nunca viram na vida, que eles podem comer à vontade, que eles podem usar papel higiênico de verdade, não os restos do jornal Právida de Cuba, você entendeu? No banheiro. Esse é o grande lance. Não tem mais que ficar na cadernetinha para ter 1 litro de leite por semana, você entendeu? Um frango por semana para toda a família. Um frango.
para a semana, para toda a família. Então quando eu vejo esse tipo de coisa acontecendo, ou na iminência de acontecer com essa população, com esse tipo de população, eu fico muito, mas muito esperançoso de que isso termine muito bem, e essa a minha aposta de que isso aconteça nos próximos dias e que realmente essa Cuba seja libertada para a população. Agora, os decrépitos que estão lá no poder, que peguem aí as suas penas e paguem as duras penas numa federal americana e não num paraíso qualquer aí do Caribe. É bem isso. Ô, PH, não sei se você sabe, se você teve contato, ou o Silvio, ou o Renato, mas ontem prenderam uma cubana que era responsável pelo dinheiro, vamos falar escuros, né, do pessoal lá que comanda Cuba. E isso pode servir também para a libertação de Cuba no sentido monetário, porque esse dinheiro pode ser todo ele repatriado, né, à medida que você consegue efetivamente comprovar e encontrar esse dinheiro. Você viu alguma coisa, PH? Sim, tem bastante coisa, inclusive, nessa questão de Cuba, que aconteceu essa semana. No dia 20 de maio é comemorado o Dia da Independência Cubana, que inclusive foi uma independência promovida pelos Estados Unidos da América em 1902, tá? Depois da guerra dos Estados Unidos com o Império Espanhol, ainda o Império Espanhol. E nós tivemos, então, um anúncio muito importante, tá, nessa data, que foi ali o indiciamento processual e criminal do Raul Castro, o irmão de Fidel Castro, que está com 94 anos de idade, aqui dentro dos Estados Unidos da América. E a acusação contra ele é pelo assassinato de 4 cidadãos americanos cubanos que foram ali abatidos no ar, tá? O Raul Castro, na época ali, era o responsável pelas Forças Armadas de Cuba e deu a ordem para que 2 MiG-29 soviéticos derrubassem 2 aviões com ajudas humanitárias fora do território cubano. Repito, em águas internacionais. Essas informações vieram à tona, áudios foram desclassificados, e agora o Raul Castro ele tem ali um status de procurado pela justiça americana. E apenas, segundo o procurador-geral interino dos Estados Unidos, por cada um dos assassinatos vai ser de prisão perpétua, mas a junção de todos os crimes, mais a derrubada das aeronaves, pode ali gerar a pena de morte para Raul Castro se ele for pego. Isso abre margem, inclusive, para uma ação muito parecida com a que nós vimos na Venezuela, em janeiro, com o Nicolás Maduro, porque foi uma operação policial de busca e captura que o Exército fez a pedido da DEA, tá? E isso no campo técnico da operação. Então isso pode acontecer também, da mesma forma ele foi processado em Miami, tá? No Distrito Sul de Miami. O Marco Rubio fez uma declaração pública para o povo cubano diretamente, onde ele falou em espanhol, e ali ele fala sobre essa ajuda humanitária, sobre o que o Renato disse da questão da Igreja Católica que geriria esses recursos, e fala ali que quem é o grande culpado por toda a miséria do povo cubano é o Partido Comunista, e tudo isso através da Gaesa, tá? A Gaesa é uma empresa criada nos anos 90 pela estrutura cubana para controlar todos os aspectos da vida e da economia da ilha. E aí é justamente onde entra, né, essa senhora que foi presa na Flórida, porque ela era o braço operacional da Gaesa dentro dos Estados Unidos da América, ou seja, os Estados Unidos, malvadão, que sempre estava ali fazendo o bloqueio, que o Lula e o Foro de São Paulo não cansam de denunciar, né, uma denúncia que não é verdadeira, porque Cuba tem, inclusive, uma balança comercial ativa com os Estados Unidos da América desde sempre, e eles utilizam o seu braço de operação financeira do regime dentro dos Estados Unidos, vejam só. Então ela foi presa, o Marco Rubio fez também o anúncio diretamente. Outra questão importante que está no campo político envolvendo tudo isso aqui no Capitólio, né?
pertinho aqui de mim, um dos meus lugares favoritos em Washington DC, senhores, muito bonito lá, existe uma pressão muito grande na Casa Branca, tá? Para que não seja adotada uma solução Venezuela, ou seja, você vai lá, captura o Raul Castro, tem toda essa questão e mantém a cúpula do Partido Comunista governando a ilha. Os parlamentares, principalmente da Flórida, já deixaram claro, senadores, deputados e tudo mais, que não vão aceitar, tá? Tem uma pressão muito grande, tá, dentro do Partido Republicano, na Casa Branca para isso, tá? Assim, o Trump ele está sofrendo pressão por parte da base nesse sentido, e é tanto que aí o Marco Rubio começou a tomar mais à frente e veio tudo isso que comentei. Isso foi recebido com muita festa, esse indiciamento do Raul Castro aqui dentro dos Estados Unidos, tá? Foi um marco anteontem isso, foi notícia o tempo inteiro na TV, e mais do que isso, senhores, para finalizar, nós temos, então, uma situação aonde a Maria Elvira Salazar, aquela deputada da Flórida que levanta a foto do Alexandre de Moraes, ela deu uma coletiva de imprensa muito importante, ela foi a porta-voz da comunidade latina ali dentro do Congresso e deixou bem claro para os Castros, olha, o seu tempo acabou, saiam da ilha enquanto vocês possam, deixem o governo para o povo cubano reconstruir. E se vocês apostarem que vocês têm uma chance de fazer alguma coisa, o Maduro também fez essa aposta. Então, olhe aonde ele está. O Khamenei fez essa aposta. Olhem aonde o Khamenei está. Essas foram as palavras utilizadas pelos congressistas americanos diretamente, tá? Foi assim, foi uma fala muito forte e até, eu diria que no nível de ação direta mais importante que a do Marco Rubio até. E nós temos então agora alguns acontecimentos dentro de Cuba. A tensão popular está muito grande, a população está assim com fome, tá? A perda de peso é algo que está acontecendo. O Donald Trump, nos últimos 2 meses, permitiu que 3 petroleiros russos atracassem. O petróleo que chegou desses petroleiros russos já acabou. Assim, a ilha está tendo todo dia mais ou menos somente 2 horas de energia elétrica, mas os apagões estão atingindo mais de 70% de todo o país. Não tem aula nas escolas, os hospitais estão sem energia, não tem aula nas universidades, todo o aparato público está fechado, as pessoas não estão indo trabalhar porque não tem combustível para o transporte público, e a população está começando a se revoltar, atacando a polícia, já tem ali alguns relatos de enfrentamento entre forças policiais e a população, e o governo cubano convocou, através da juventude comunista, manifestações na porta da Embaixada Americana em Havana para hoje. Então tem uma expectativa para ver o que vai acontecer nesse sentido, tá? Pode haver mais tumultos promovidos e, para finalizar agora mesmo, o regime cubano, eles convocaram uma manifestação de apoio a Raul Castro. Foi toda a elite do partido cubano, menos o Raul Castro. E as informações é que ele está escondido e trocando todo dia de localização dentro da ilha, meus caros. Esse é o cenário em Cuba que nós temos no momento. Eu diria que ele pode ficar trocando de lugar, mas se encontrar o Maduro na Venezuela, encontrar ele em Cuba não é difícil, né? É um pouco menor, inclusive. Mas, para as considerações finais de vocês, meus amigos, deixa eu pedir que vocês as façam, fazendo um comentário rápido a respeito da situação agora do Flávio Bolsonaro com relação às pesquisas. Só pegando as 3 ou 4 últimas, eu estava aqui enquanto vocês falavam, pegando os dados, que deu uma queda assustadora ao Flávio, foi uma pesquisa da Vox, que derrubou o Flávio para 38% contra 46% do Lula. Isso representam 8 pontos percentuais. Mas, por exemplo, já saiu ontem uma pesquisa da Atlas Intel, onde o Bolsonarinho caiu 5 pontos. Ou seja, ou já recuperou em relação à da Vox, ou foi uma queda um pouco menor em função da forma como a pesquisa foi feita. Não estou nem comentando aqui aquela que o... Só um segundo, por favor, que
Ok. Não estou nem comentando aquela que fizeram Olha o direcionada. decreto, hein? Olha o decreto. Depois, na Transintel, caiu cerca de 5 pontos e o Lula está na frente com 47,8 contra 45,5. Então, uma diferença que é bastante considerável para se recuperar. O da GERP saiu hoje e na da GERP o Flávio Bolsonaro continua na frente, com 47 a 44. Então, para as considerações finais de vocês e um rápido comentário a respeito desses números, meus amigos, vamos por você, Renatão, rapidamente, que o nosso horário já estourou. Vamos lá, sim, rapidamente, meu caro Pilão, só para... Ele acabou... Foi tão rápido que ele travou. Sua voz sumiu também, professor. Vamos de Silvio, vamos de Silvio. Não, eu só vou falar que as pesquisas, né, elas são, se você compra a pesquisa, ela dá quem, você entendeu? Para quem você pagou. Na realidade, eu não acredito em absolutamente nada disso em pesquisa. Eu acredito mais nessa possibilidade que para mim é grande, a sensação é enorme, como a convocação de Neymar, você entendeu? Voltou aquele entusiasmo que o brasileiro precisava e as camisetas amarelas estão de novo fazendo sucesso. Isso é o mais importante. A população cubana perdeu medo, eles estão realmente confrontando lá a elite cubana, como a brasileira também está começando a confrontar essa elite brasileira, essa casta de danados malvadões, entendeu? Que acabam com a economia. Então, eu não acredito realmente em pesquisa, porém, mesmo que aconteça aquilo que eu desejo que aconteça para o Brasil, o sistema já está todo embrenhado, ele já está todo viciado e vai ser muito difícil, mesmo para uma pessoa com todo o suporte americano, como Flávio Bolsonaro, né, que se Deus quiser ganhe as eleições, né, que não aconteça nada com as caixinhas mágicas, vai ter muita dificuldade para colocar esse Brasilzão de novo no eixo. E foi um prazerzão, viu, Paulo? Ter você aqui, PH, Renatão, que desapareceu aí também, professor, e toda a nossa audiência da Connect TV e pelas vias digitais que ainda estão livres. Aqui fora, no Brasil, eu já não sei. Abraço. Por enquanto ainda está, PH, suas considerações finais rapidamente, porque estamos super estourados. Não, é muito sucinto o meu comentário. Primeiro, agradecer a companhia sempre, né, e a audiência de todos os amigos. E, de maneira bem objetiva, essa eleição ela vai ser definida pela rejeição. Então, nós veremos aí uma campanha de ataques. Vai ser um lado atacando o outro, e aquele que fizer a melhor campanha de conseguir fazer com o eleitorado odeie mais o outro candidato, vai sair aí o vencedor. É isso que nós vamos ver, vai ser uma campanha política triste, lamentável, sem projetos e um cuspindo no outro. E quem cuspir mais, leva. É isso. Tenho a impressão que, se for essa mesmo, e eu acho que eu concordo plenamente, eu acho que a esquerda leva vantagem a partir do decreto do Lula, né? Mas, meus amigos, foi um prazer tê-los aqui. Muito obrigado, Renatão, que não está mais nos ouvindo, parece. Silvio, PH, também o Jefferson, e seja bem-vindo, Paulo. O Paulo que o Silvio citou é o novo companheiro do Jefferson lá em São Paulo, na Connect TV. Um abraço, meus amigos. Muito obrigado por ficarem até agora. Desculpa a voz. Tchau, tchau. Mas os meus cabelos...